Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias ao vivo, direto de Cachoeira Paulista, nesta terça-feira. Hoje, dia 11 de dezembro. Meu Deus, o ano voou. Graças a Deus, né, com muitas bênçãos, nós podemos celebrar várias agora no Osana nesse último final de semana, mas ainda temos muito para viver ainda até o final do ano e muito mais ainda na expectativa do Senhor que vem. Né? Vem no Natal, mas a cada dia ele vem ao nosso encontro e a gente tem muito que celebrar mesmo. Eu gosto sempre de lembrar que eu falo boa tarde, falo tudo isso porque o programa ele é ao vivo. Ele tem as reprises dele durante a madrugada, mas nós estamos ao vivo todas as terças-feiras ao meio-dia aqui em Cachoeira Paulista. E quem faz este programa é você. Então mande para nós as suas dúvidas, as suas perguntas, questionamentos. Não existe pergunta boba, tá? A gente diz assim, não existe. Porque às vezes você acha, vou fazer isso porque ele já... Não, é a sua dúvida. Aqui cada um é um. Então a sua dúvida, ela vem para cá e a gente, dentro do possível, ajuda aí a responder, a esclarecer as suas dúvidas, tá certo? Então entre em contato conosco através do telefone 12 3186 2600 ou pelo Facebook /Trocando Ideias ou ainda pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com ou ainda por carta. Você pode mandar a sua carta para o programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630, 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Tá certo? Então, mande aí o seu questionamento que nós estaremos aqui para ajudar naquilo que nos for possível. Eu quero já começar aqui agradecendo a presença, né, do nosso querido amigo professor Felipe Aquino, que hoje está com a asinha quebrada. Mas como diz a Celiane, mas o biquinho está funcionando. Mas uma asa só dá para voar. Dá, né? A gente faz bastante coisa. Tá bom, olha, eu agradeço. Sabe, eu recebi muitos e-mails, gente rezando por mim. Olha, graças a Deus, foi uma cirurgia boa, tranquila. Só que o médico não quer que eu use essa tipóia aqui. Repouso. Mas eu acho que logo eu tiro, se Deus quiser. Mas está tudo bem, né? Agradeço muitas pessoas que fizeram contato com a gente aí, rezando, né? Foi muito bem mesmo, sabe? Eu fiquei muito feliz da recuperação. Achei que fosse ser muito pior, né? Porque tendões rompidos, essas coisas é complicado, né? Mas tudo bem. Né? É um atleta, gente. É um atleta. É um atleta que já está pronto aí já para voar. O Padre Fábio, esse final de semana, ensinou a gente que o cristão ele tem sempre que voar com o outro, né? Que ele voa com uma asa só, ele estava falando lá no show dele. Então, por isso que a gente tem que abraçar o outro e cada um com uma asa, um ajuda o outro. Então, vamos ajudar o professor, né? Vamos voar juntos. Tem duas meninas aqui para ajudar no voo. Vamos voar rumo ao céu, né? Porque, pelo amor de Jesus. Sim. Então, a alegria está aqui, né? A gente podendo, sempre à disposição e aquilo que a Carla falou, com muita responsabilidade, seriedade, apesar que às vezes a gente dá umas risadinhas, né? Porque a gente também se diverte, a vida é boa, gente. A gente é alegrinho, né? Graças a Deus. E vamos em frente, né? E é isso mesmo, porque, olha, às vezes a gente acha que ser cristão você tem que estar assim, mais sério. Tristão. Tristão, não é. Tem momentos que a gente tem a seriedade necessária do momento. Mas ser feliz, dar umas boas risadas, faz muito bem. Faz tão bem para a alma, né? Para o corpo. E para o rosto também a gente fica novo. Fica, né? Quanto mais rir, mais bonitinho, novinho a gente fica. Melhor do que chorar, né? Então, vamos lá, gente. Vamos sorrir, porque a vida aí é bela, né? É uma graça que Deus nos dá a cada dia. Vamos dar início já aqui às nossas perguntas, né? A Claudilina, ela é de Salvador, na Bahia. Professor, ela diz assim, em minha paróquia, o pároco permite que bebidas alcoólicas sejam comercializadas em festas da igreja. Por se tratar de um ambiente eucarístico, essa atitude é correta? Essa pergunta repete várias vezes, né, cara? Eu me lembro que na última reunião, acho que foi na última reunião da CNBB, os bispos, se não me engano, do Paraná, né,
eles se reuniram e eles decidiram coletivamente, né, os bispos do Paraná, não permitir que nas paróquias ali, né, se vendesse bebida alcoólica. Eu acho que por prudência não é bom vender. Veja, a igreja não é contra a bebida alcoólica, né? Quanta gente toma sua taça de vinho. Esse dia eu vi uma foto do Papa Bento com um canecão de chope. Bem alemão, né? Alemão, é costume deles, né? O problema não é a bebida, o problema é não se embriagar, né? Agora, evidentemente, em festas, assim, sempre há gente que se embriaga e dá problema, e aí acaba repercutindo para a igreja, né? Então, eu penso, né? Sabe, eu nunca vi uma norma escrita da igreja, um documento, dizendo que não pode. Mas eu acho que o bom senso, né, recomenda que não se coloque. É sempre essa velha questão do bom senso, né, da consciência, que a gente precisa levar em conta. Agora, ela fala aqui também a questão do ambiente eucarístico. O ambiente eucarístico é dentro da igreja, dentro da igreja. Né? A festa, quando é fora, que é na praça, sei lá... Então, obrigatoriamente, não é um ambiente eucarístico. Não é. Né? Mas também é isso, é uma questão do bom senso. Né? Bom senso, né? Os antigos diziam, né? Prudência, caldo de galinha, não faz mal para ninguém, né? Ninguém. Faz bem para a saúde. Obrigada, professor. O José Bernardo, ele é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Se me sinto necessitado por Cristo, ainda que eu esteja em pecado mortal, posso comungar? Não, né? Ó, professor Felipe, já me ajude aí. Como diria o padre Wagner, me ajude aí. Não pode, né? Porque nós já estamos em pecado mortal e Jesus é muito claro quando diz que a gente pode comungar a própria condenação. Então, nós precisamos estar com o nosso interior pronto, é muito sério o momento eucarístico. Então, faça a sua comunhão de intenção. Eu já ouvi um sacerdote falando sobre isso, assim, se o coração da gente naquele momento estiver arrependido e com já o desejo de rapidamente buscar a confissão, a pessoa até poderia comungar, com esta intenção já de, logo em seguida, assim que ela tiver a oportunidade, comungar. Mas a gente vai receber o rei, né? A gente precisa estar com a nossa casa arrumadinha, limpinha, preparada, porque é assim que a gente faz quando recebe uma visita, e nós estamos recebendo o nosso Senhor no nosso coração. Ele vai estar em nós por um tempo, nós somos templo do Espírito, então precisa existir esse zelo, esse cuidado com a casa, com o templo que somos nós. Então, não é o melhor. Vai de novo a prudência e o caldinho da galinha, não é o melhor. Eu penso até, professor Exiliane, por aquilo que ele fala, assim, se me sinto necessitado por Cristo, então, não desmerecendo pelo amor de Jesus e nem diminuindo a Eucaristia. Mas hoje, a maior necessidade é do perdão, né? Se está em pecado mortal. Então, se eu necessito de Cristo, eu preciso primeiro me encontrar com Ele na misericórdia, né? Para depois ir para... É a velha história, né? Eu preciso me lavar. É isso que você falou, tem que estar limpinho. Então, hoje, a maior necessidade é essa. É do banho, né? É da lavagem, é da confissão, para depois a gente poder participar do banquete eucarístico, né? É que a gente não... A gente tem uma... Eu acho até que era uma coisa interessante, eu não sei se o senhor já fez isso, mas a gente tem uma má ideia, né, vamos dizer assim, a respeito do sacramento da confissão, da penitência e tudo. A gente sempre acha que é um negócio... Eu digo para meus filhos, eu tenho vergonha. Eu falei, vergonha de pecar ninguém tem. Mas de confessar, a gente fica, ai, que vergonha. Você tem vergonha porque sabe que está errado. Né? É exigente, né? O sacramento é exigente. Mas ele é libertador, né? Sim, eu costumo falar cura. Que é remédio, exatamente. É cura para a nossa alma, né? A gente precisa experimentar. O evangelho de ontem, né? Jesus, aquele paralítico que desceram pelo teto, né? É engraçado. Antes dele curar o corpo, ele... Teus pecados estão perdoados. Aí fica a turma, mas o que é isso? Um homem perdoando pecado? Porque para o judeu só Deus podia pegar. Então eu vou provar para vocês que eu sou Deus e que eu posso perdoar pecado. Aí fez um milagre. Então, o que Jesus quer mostrar aí? Ele perdoa os pecados. Nós não podemos perder essa oportunidade. Não é o padre que perdoa, é o Cristo que perdoa através do padre, né?
Quer dizer, eu gosto de enfatizar muito isso, sabe? Eu vejo que o sacerdote, ele recebeu 3 missões do Cristo, basicamente. Primeira, a Eucaristia, fazer isso em memória de mim. Segundo, a quem vocês perdoarem os pecados terão perdoado. Terceiro, ide pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, o padre está aí à disposição para ele tem o poder de Deus para tirar o pecado, coisa que homem nenhum tem. O sacerdote, nem os anjos, nem a Virgem Maria tem o poder de tirar o pecado da gente. Assim, sacramentalmente, o sacerdote tem. E está aí, né? Coisa bonita aqui na Canção Nova, os confessionários aqui, cheio de padres confessando o povo. Sabe, é isso que vai salvar a humanidade. E essa é uma época propícia, Nossa, né? nem diga. Porque é aquilo também a expectativa da do chegada, Natal, né? Que a gente vê assim, esse final de semana o padre estava falando aqui também na missa na Canção Nova, mas uma missa que não foi transmitida, a respeito disso, que às vezes a gente fala muito nos mutirões de confissão durante a Semana Santa, né? A Quaresma, mas que agora muitas paróquias também fazem isso em preparação ao Natal. Né? Hoje eu recebi daqui das paróquias de Cachoeira Paulista, acabei de receber no meu WhatsApp ali, né? Os horários de confissão, de mutirão de confissão, os horários de missa das paróquias de Cachoeira, nem aqui, não é aqui no santuário, nem nada. Então, a igreja ainda está aí, né? Oferecendo para que a gente possa se preparar bem para o Natal. E então, vamos atrás, né? Isso mesmo. Tá aí, tá de grátis. Tá de grátis. Sempre de grátis. grátis. A gente gasta tanto, né? Fica pensando em gastar com Natal, com presente, né? Esse é de graça, gente. E é um presentaço. Então vamos lá, que é uma graça que Deus nos dá. Bom, professor, esse não quis identificar, ele diz assim: estive lendo a Bíblia e vi em algumas passagens que não devemos esculpir e adorar imagens. Diante disso, gostaria de saber se estamos errados. E quanto a participar de procissões, qual o sentido? Bom, primeiro, com relação às imagens. Quem interpreta a Bíblia não sou eu nem você, cara, é a igreja. Na sabedoria que ela recebeu do Espírito Santo, né? E que o Catecismo da Igreja diz lá no parágrafo 890 que a igreja é infalível quando ela interpreta a Bíblia, porque o Cristo concedeu a ela participar da sua infalibilidade. Então a igreja interpretando assim, não, a igreja, Deus não proíbe você venerar as imagens, né? Não pode, primeiro, adorar a imagem, evidentemente. E a Bíblia não proíbe de fazer imagem, proíbe de fazer ídolos. Não façais ídolos. Veja bem, a igreja não faz ídolos. Os santos não são os ídolos, a Virgem Maria não é ídolo. A gente faz imagem de Jesus, mas Jesus é Deus, aí é tudo bem, né? Então, sabe, é muito importante a interpretação correta. Os filósofos falam assim, uma meia-verdade é pior que uma mentira. Então, onde é que eu quero chegar? A Bíblia diz, não façais imagens de ídolos. Não pode parar em não façais imagens. Se eu disser assim para você, olha, é proibido comer carne estragada, certinho. Mas se eu disser para você, é proibido comer, você vai morrer de fome. Quer dizer, a meia-verdade é pior do que uma mentira. Então é o seguinte, não pode parar a frase, não façais imagem de ídolos. E o ídolo é aquela coisa que não existe. Adorar um Baal, um Beuzebu, não existe. Né? Os Acerás, os Moloques da vida. Então, não há problema de fazer imagem, desde que não seja de ídolo, nós fazemos imagem de santos, para venerar. E aí outra coisa muito importante, tem duas palavras na teologia que são distintas, dulia e latria. Dulia vem de venerar, latria vem de adorar. A igreja usa a palavra sempre dulia. A Virgem Maria recebe o culto de hiperdulia. Por quê? Porque é mãe de Deus. Então, a maior veneração. São José recebe o culto de protodulia, a primeira, primeiro, abaixo da Virgem, São José, porque é pai dele. E os santos recebem o culto de idolia. Deus é latria, latria. Daí vem idolatria de adoração dos ídolos. E a outra parte da pergunta é sobre procissões. É outra coisa que a tradição da igreja trouxe. Outra coisa importantíssima. A tradição, diz a Dei Verbum, lá do Concílio Vaticano II, que a tradição tem o mesmo peso da Sagrada Escritura.
O que é a tradição? Aquilo que veio dos apóstolos, dos grandes, e que não ficou escrito na Bíblia. Por exemplo, a gente não acha o credo na Bíblia. Ninguém vai achar o credo. No entanto, é o símbolo da nossa fé. De onde é que vem? Vem dos apóstolos, não ficou escrito. Porque antigamente se escrevia muito pouco. São João fala na carta dele, né, no finalzinho, capítulo 21, se fosse escrever tudo que o Cristo fez e disse, o mundo inteiro era pequeno para conter todos os livros. Quer dizer, não se escreveu muita coisa veio pela tradição. Então, veio para a tradição, onde é que está escrito que os sacramentos são 7? Nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar. Vem do quê? Vem da tradição. Onde é que você encontra que nós temos que venerar o santo? Onde é que você encontra que nós temos que a Santa Missa do jeito que é celebrado? Vem tudo da sagrada tradição. Né? Então, a procissão, o que é a procissão? É a manifestação pública da nossa fé. Ora, isso está muito embutido na Bíblia. Não assim literalmente, mas no contexto da Bíblia. Mesma coisa do purgatório. Ninguém vai encontrar a palavra purgatório na Bíblia, mas há muitas passagens na Bíblia que dão embasamento bíblico. Agora, a igreja, que tem esse feeling, né, tem essa inspiração do Espírito Santo para tirar a verdade, coloca para nós. Com muito estudo, muita oração. Agora, sabe, Carlos, é preciso dizer o seguinte, você que é católico, não duvide daquilo que a igreja ensina. Pelo amor de Deus, senão você deixa de ser católico. Sim. Ah, mas será que eu sei mais do que a igreja? Ah, eu não concordo com procissão. Ah, eu não concordo com imagem. Espera aí, acho bom você mudar de religião, então. Ou nós somos católicos para valer, e ser católico é o quê? É acreditar naquilo que a igreja ensina. Não qualquer padre, qualquer bispo, mas o magistério, o Papa e os bispos do começo, como o catecismo, por exemplo. Nós não podemos brincar com isso. Ninguém é mais ou menos corintiano, né? Eu sou corintiano, mas eu vou torcer para o Palmeiras hoje. Não existe. De jeito nenhum. Torce para ele perder. Como o Mazinho torce para o Corinthians perder. Agora, mas chega na religião, o pessoal fala, eu sou mais ou menos católico. Agora amanhã eu vou concordar com uma coisa da outra religião. Não. Sabe? Nós temos que ser coerentes com a nossa fé. E aqui é ótimo a gente sempre lembrar isso também, que o magistério é o magistério. Então, é o que está. Eu sempre digo isso aqui, ó. Essa é a base. Isso aqui é livro de cabeceira, gente. Nós precisamos conhecer o catecismo da Igreja Católica. A gente, às vezes, faz muita pergunta e duvida porque a gente não conhece. É a santa ignorância que a gente tem a respeito da nossa fé. Aí, qualquer um de outra denominação, outra igreja, outra religião, vai falando alguma coisa e a gente fica, nossa, é mesmo, que legal. E não conhece a beleza que é a nossa igreja. Então, está aqui, livro de cabeceira, e sem encontrar na Sagrada Tradição também. Eu queria colocar mais uma coisinha. Um dia, alguém escreveu para mim e falou assim, o senhor fala muito do catecismo, por que o senhor não fala da Bíblia? Eu falei, você sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? Aí eu peguei aqui atrás, que o catecismo traz aqui, a relação de todas as passagens bíblicas que o catecismo cita. São 3.000 passagens. 3.000, o catecismo cita a Bíblia 3.000 vezes. Quer dizer, isso aqui está recheado de Bíblia. Agora, o que é o catecismo? O que é o catecismo? É a interpretação da Bíblia feita pela igreja, pelo magistério da igreja. Ok? Então, é a Bíblia numa mão e o catecismo na outra, para você não se perder aí nas mentiras. Né? E isso também nessa questão, por isso que eu digo, essa aqui é a doutrina da Igreja Católica. Então, como o professor disse, não é um padre, não é um bispo, é o que está no magistério. Aí a gente volta naquela pergunta inicial lá, quando a gente fala também da bebida em paróquia. Mas na minha paróquia pode. Mas... Gente, os párocos, cada um responde pela sua paróquia, Exato. Não é em nome da igreja. Exato. Né? O bispo também depende da sua diocese local. Né? Não é em nome da igreja, porque o bispo tal falou que... Ele falou para a diocese dele, aquilo também a gente não vai desrespeitar, mas em nome da igreja tem que ser o colegiado. Né? Não é, além do Papa, lógico, o Santo Padre o Papa, e o colegiado, porque individuais, como a gente às vezes fala assim, porque a Canção Nova falou isso. A Canção Nova
vírgula. O fulano que é membro da Canção Nova falou isso. Ou que é colaborador na Canção Nova falou isso. Professor Felipe, que é da Canção Nova, ele está na Canção Nova, mas ele não é membro da comunidade Canção Nova, mas também, graças a Deus, não fala besteira. Que a gente tem. Mas, e a gente tem sempre que aprender a lidar com essas situações, né? Então, que não é nada pessoal. E a igreja é assim, ela não decide nada sozinho e nem de uma hora para outra eles olham e falam assim, não, acho que hoje o catecismo já era, vamos mudar. Cara, eu queria pedir licença a você para ler uma frase aqui do parágrafo 890 do catecismo, para a gente ver a seriedade que é quando a igreja fala. Diz aqui, olha, o ofício pastoral do magistério da igreja está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade, que liberta. Para executar esse serviço, agora presta atenção, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Quer dizer, quando a igreja fala, né, é dogma de fé, quando ela fala de doutrina, fé e costume, não é quando ela fala de ciência, não. Mas quando a igreja fala de doutrina, oficialmente, ela não erra. Sabe? E aí, a gente não pode ficar, eu aceito isso, mas não aceito aquilo. E aí a gente faz a igreja particular da gente, né? Que é o que a gente vê muito hoje. Eu pego aquilo que eu quero, crio a minha religião. O relativismo que a gente vê, né? Isso aqui me serve, isso não. É a velha história do convém, né? Isso. Aí eu faço do meu jeito, rejeito aquilo que me incomoda e pego só aquilo que eu acho que é agradável para mim, né? Fico só com os direitos e esqueço os deveres. A gente tem essa... Isso chama-se relativismo religioso. Né? Que a certo ponto cai naquilo que o Papa Bento XVI dizia, ditadura do relativismo. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Se eu tenho Deus, Deus está comigo. Isso mesmo. Então eu sei o que fazer, né? O Espírito Santo me inspira, então eu estou acima da igreja, estou acima da Bíblia, estou acima do catecismo. Isso mesmo. Eu sou quase Deus. Sabe, em tudo semideus. isso, sabe, Carla, em tudo isso é uma questão de humildade. Quem desafia a igreja, quem desafia o catecismo, é pecado espiritual, é vaidade espiritual, é arrogância espiritual. É o pior pecado que existe, é o pecado da soberba. Foi o pecado de Adão e Eva, foi o pecado dos anjos. Obedecer à igreja de cabeça baixa é ser humilde. Tem muito teólogo que se perde. Teve muita gente na igreja com fama de santidade que se perdeu. O seu Savonarola, o seu John Bruce, o seu Lutero. Por quê? Porque não foram humildes. Porque não se submeteram à igreja. A gente falando, você que está só incumpridando o negócio aqui, mas eu fiquei pensando nessa questão das imagens e tudo, que amanhã nós vamos celebrar Nossa Senhora de Guadalupe. Ela deixou uma imagem. Estampou. Cara, você foi brilhante agora. Você lembrou talvez a melhor coisa que nós pudéssemos dizer. Eu fico pensando, se não fosse de Deus... Se fosse proibido que Deus não quisesse... E uma coisa mais linda daquela, e tem mais um ignorante que nem Juan Diego. Os nossos primeiros mártires nas catacumbas faziam imagens. Sim. Você já esteve lá em Roma? Um dia eu estive na catacumba lá de São Calixto, eu trouxe um livro só de fotos de imagens que os mártires daquele tempo do Império Romano faziam nas catacumbas. E aqui, o catecismo traz aqui, na página 18 dele, ele traz a imagem mais antiga de Nossa Senhora numa catacumba. Dá para mostrar aqui? Essa imagem que o catecismo traz aqui é uma imagem do ano 200. Veja, os mártires foram perseguidos até o ano 313, quando acabou a perseguição. Os nossos mártires, que eram martirizados até nas catacumbas e ali enterrados, eles faziam muitas imagens. Né? Até essa imagem que tem na capa do catecismo aqui, do pastor, é catacumba. Quer dizer, então a imagem vem lá do primeiro, segundo século. Católicos. Então já está dado aí o recado a todos os católicos. Nós temos imagens sim, nós não adoramos, nós veneramos e nós temos ali como lembrança, assim como a gente tem porta-retrato dentro de casa, né, da nossa família, até eu tenho em casa até da minha bisavó, eu tenho retrato. Então, isso
não me faz mal. Estamos ali lembrando, né? E nos santos, vamos rezar. E é interessante, sabe, Carla, o que as imagens fazem. São Bernardo, doutor da igreja, disse que cada vez que ele passava por uma imagem de Nossa Senhora, ele dizia, salve Maria. Diz que um dia ele falou para ela, salve Maria. Ela falou para ele, salve Bernardo. Ele escutou, salve Bernardo. Quer dizer, a imagem, ela é um sacramental que ela transmite um poder de Deus. Não é que a imagem seja algo vivo, não, mas ela é como um crucifixo, transmite, é um sinal da presença e do poder de Deus. E mais uma vez a gente fala e lembra, gente, meu Deus, nós vamos cumpridar. Sinal, gente, não quer dizer que é algo de... Amuleto. Simpatia, não, amuleto. Isso, obrigada. Superstição. Não é porque superstição. Não, é um sinal da presença de Deus. Então, a gente também tem que aprender aí... Sinal do sagrado. Do sagrado, né? Olha, cara, quantas vezes o Padre Jonas já contou para mim que às vezes ele estava fazendo oração de libertação para uma pessoa e a pessoa não se libertava. Quando ele pegou a medalhinha de Nossa Senhora e colocou na frente dali, a pessoa se libertou. Não, e a gente vê muitos casos, queima, né? Às vezes queima a pessoa porque... Sabe, Nossa Senhora desceu, ela mandou que Catarina Labouré cunhasse essa medalha aqui e projetou para ela, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Não foi a igreja que inventou essas coisas. Não. Gente, eu quero lembrar vocês que nós estamos vivendo aí esse final de ano, nós estamos ainda, né? No finalzinho aí da ação, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que desde outubro nós estamos aí com uma contribuição extra no valor de R$20, você recebe um conteúdo diferenciado, um livro aí na sua casa. A gente tem trabalhado bastante aqui nas noites da Canção Nova para empacotar os livros, né? Então tem feito mutirões aí, o Clube da Evangelização, graças a Deus, porque muitas pessoas aderiram. Neste mês de dezembro, o livro é esse daqui, ó. Não? Desculpa, não é. Qual que é o desse mês? Medalha. Ah, é a medalha, porque era por isso. Desculpa, é do sacramental. É porque eu gostei, eu vi lá em casa, eu estava lendo esse livro, eu gostei e peguei. É a medalha que também, ela é um sacramental. Sim, claro. Né? Então, é a medalha de São Bento, que... Deve ser benta, né? Ela já está benta, benta? o Senhor já abençoou todas. Beleza. Né? E quem fizer essa contribuição extra, vai receber essa medalha em casa. Ela não está aqui, mas, né? Mas depois a gente mostra. Mas você pode acompanhar e ver aí durante Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que é essa ação para que nós possamos, né, alcançar, né, o algo a mais durante esse mês de dezembro, e que você também possa viver essa graça de ter a sua família, né, porque a ação ela é justamente para isso. Foram 2 livros e a medalha, para que você possa ter em casa sinais da bênção de Deus. Ah lá, a medalha está ali no ar, obrigada, Rafael. E ela é um sacramental, tá? Então, ela é cunhada dos 2 lados. 2 cruzes. 2 cruzes, para que você possa ter esse sinal, né, da bênção de Deus aí na sua casa. Então, participe conosco da ação Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, mesmo que você já tenha participado no mês de outubro, no mês de novembro, mês de dezembro, é a medalha. É sempre bom a gente, vamos dizer assim, o kit completo, né? Tá aí, e que você possa nos ajudar nesse tempo e conviver. Agora falar do livro? Ah, agora eles querem que eu fale do livro, gente. Que é do Márcio Mendes. Que está aqui, ó, é lançamento do Márcio Mendes, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Eu lá em casa estava dando uma folheada e achei muito interessante, porque, na verdade, é algo que a gente fala muito hoje em dia, que é a questão do respeito e de aprender a conhecer melhor as pessoas com quem a gente convive. E a gente aprender a respeitar os limites. Então, aqui ele dá boas dicas simples para a gente observar a pessoa, o temperamento dela, que nem sempre a gente tem algumas atitudes dentro de casa por maldade, mas às vezes é fruto daquilo que a gente está vivendo. Então, para a gente evitar esses conflitos familiares, né, tá aí esse livro
uma linguagem muito simples, muito fácil e gostosa de ler. Porque eu digo que se até os meus filhos estão lendo, então é porque realmente ela é gostosa de ler. Tá aí, então você pode pedir no loja.cancionova.com, que é a loja virtual, ou também pelo telefone no 12 31 86 2600. Você pode pedir o livro aí, uma maneira de salvar o seu lar. Então, aí eu estou lendo de cabeça para baixo. Tá? É bom dizer também, né, Carla, que mês de dezembro é um mês doloroso para a Canção Nova. Né? Dezembro e janeiro. São duas, janeiro também, né? São 13º, né? A Canção Nova tem 1.500 funcionários, não é isso? Acho que tem mais já, professor. Imagina uma folha de pagamento de 1.500 e mais funcionários. E 13º, muitos funcionários em férias. Eu não me lembro agora exatamente o valor dessa folha de pagamento. O senhor que está lá. Não. O senhor que está lá na diretoria? Mas esses dados nem sempre a gente lembra. É uma agonia, realmente, mas a gente sabe que Deus provê, Deus proverá através dos telespectadores. Isso é verdade. Eu fico sempre assim, várias vezes quando eu encontro com o meu pai nos finais de semana, que a gente está ali conversando, papai, você dorme? Nossa. Eu durmo. É o pai dela que cuida das finanças. Eu falei, pai, mas como é que você consegue? Ele falou assim, não é problema meu, é problema de Deus. Eu entrego, e Deus há de prover. Eu falei, ainda bem que não está sofrendo. Né? Então, e realmente a gente vê que mas é lógico, ele se dedica, ele reza, além de pagar, ele reza, né? Claro. Faz a parte dele ali, mas é isso, é a gente se lançar totalmente aí nos braços de Deus. E se você pode, ajude a Canção Nova agora nesse mês de dezembro, através da ação do Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, através de tanto material aí de evangelização que a gente tem, que não eu digo que essa ajuda, ela não é uma ajuda de mão única, ela é mão dupla, né? Porque você nos ajuda financeiramente, mas você está levando um conteúdo para casa, claro, evangelizador, que não só você, mas tantos outros, ele pode ser multiplicado aí, passado para tantas pessoas. Então, vale a pena você adquirir. Vamos lá, né? Nossa, que pergunta que rendeu. Que bom. E vamos voltar na Bíblia, professor. Aí. Por que não devemos levar a Bíblia na Santa Missa? Essa pergunta é de Estância, no Sergipe, o Márcio. Será que não precisa levar, Cê? Pois é, a gente acaba não levando a Bíblia, mas a gente tem o folheto, né? Que é a palavra de Deus. Então, eu sei de paróquias que já estão substituindo o folheto mas pela assim Sagrada como ele Escritura. diz, eu acho que não é uma não pode levar. Sim, não. Acho que não é verdade, não Pode existe deve, mesmo. né? É verdade. Eu estava pensando aqui no mudar o folheto para a Sagrada Escritura. A gente sempre levou. Eu me lembro assim, o grupo de oração, a gente não ia sem o Louvemos o Senhor, o livrinho de música e a Sagrada Escritura. Por isso que nasceram as bolsinhas, né? Tantas comunidades, nós sabemos das bolsinhas, a Bíblia, o Louvemos. Esse é o nosso kit. A caneta de 4 cores, né? Que aí terço. É o kit. É o kit da oração, né? De fato, não é proibido mesmo. Você pode estar levando o tempo todo. Às vezes, o que acontece? É incômodo, dependendo de onde você vai, de onde você vem, o estar carregando. Mas hoje, a gente tem no celular. Os smartphones tem, né, a liturgia, tem a Bíblia e tem a liturgia também. Você leva para onde você quiser. Porque eu, por exemplo, sempre escolho a Bíblia menor e mais leve, por causa dos meus problemas de coluna. Então, eu penso nisso. Eu tenho uma tradução que as folhinhas são mais fininhas e ela sempre me acompanha, né? Ou só a parte do Novo Testamento, né? Então, nada de proibição. Pelo contrário, a gente não pode deixar a Bíblia pegando pó em casa. Isso é proibido para nós cristãos. Ou deixada aberta lá no Salmo 90. Tu que habita sobre o Altíssimo. Isso aí é proibido. E há umas vantagens, há boas vantagens no folheto. Primeiro o seguinte, não é todo mundo que vai levar a Bíblia na missa. Sim. Então, as pessoas que vão sem a Bíblia, que é a maioria, muita gente não escuta direito, sabe? Eu mesmo, os aparelhos de audição, conforme a igreja, conforme o tipo de aparelho de som, eu não escuto nada. Então, quando eu chego na igreja, eu encosto perto da caixa. Onde tem uma caixa de som.
Por exemplo, é porque o som bom é muito caro, né, cara? O som bom é muito caro, as paróquias não têm. Então, se você tem um folheto ali, pelo menos, então você segue. Então, eu vou na missa todo dia e sigo pelo celular. Sim. Porque eu não escuto, muitas vezes, e tem gente que não lê direito. Então, eu vejo que o folheto é uma coisa muito boa. Segunda coisa, a gente sabe que tem muitos tipos de Bíblia, muitas traduções. Então, cada um vai levar uma tradução diferente, vai escutar uma leitura diferente. Então, o que o Brasil, o que a CNBB fez? Adotou em todas as missas o que está na Bíblia da CNBB. Adotado, inclusive, publicado junto com a Canção Nova. Porque aí todo mundo tem uma mesma tradição. E por que isso é importante? Porque é uma tradução moderna. Moderna em que sentido? Uma tradução em que aqueles termos difíceis lá do hebraico e do grego são traduzidos hoje na nossa cultura de maneira mais clara. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega uma Bíblia antiga lá e fala assim, aquele que não odiar o pai e a mãe não pode ser meu discípulo. Que odiar? Não é odiar, mas tem Bíblia que está escrito isso. Você olha aqui nessa aqui, não. Aquele que não amar menos seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno. Então, há uma tradução melhor, que a pessoa entende melhor, não sai da leitura com dúvida, entende? Esse é o sentido. Não dá aquela interpretação difícil, né? Você sabe que esses dias eu faço a direção da missa todos os dias aqui na Canção Nova, das 7 da manhã, né? Eu que sou a diretora. Aí um dia um dos rapazes estava ali assim, dona Carla, a senhora desculpa, mas a gente não põe muito a mãe da senhora nas imagens, como se tivesse... A gente não põe muito, porque ela está sempre mexendo no celular. Eu falei, não, filho, ela está acompanhando a liturgia, ela não está mexendo, não. Ela está com seus 74 anos, ela nem sabe mexer. É porque ela também, com problema de audição, ela está ali acompanhando a liturgia né, no celular. Não, então, a liturgia tirada da Bíblia da CNBB. Sim, sim. O liturgia, você pega daqui, o site da CNBB também é tirado daqui. Né? Tem um outro também agora, não me lembro. Tirado dessa liturgia. Então todo mundo segue igual. O da Canção Nova tem, todos eles. O da Canção Nova também. Né? Isso mesmo. Que bom, né? Então vamos lá, caminhando. Professor, a Patrícia Pimentel de Louveira, São Paulo, diz assim, qual a maneira correta de fazer o meu jejum? É válido se me abstenho de algo que gosto muito? Olha, qualquer tipo de jejum é válido. Porque o importante do jejum é exatamente isso. Ele não é um fim, ele é um meio. Que meio? Meio de você se fortalecer na luta contra o pecado. Toda mortificação que você faz, seja deixar de beber, deixar de comer, deixar uma diversão que você gosta, é uma mortificação, seja do corpo, seja do espírito, que fortalece o espírito. Né? A igreja, como ela sabe que tem filhos de todo tamanho, de toda capacidade, ela exige o mínimo. Então, ela põe 2 dias de jejum só por ano, né? Quarta-feira de cinza e sexta-feira. É assim mesmo um jejum parcial. Não é um jejum absoluto o dia inteiro sem comer. Não, é tomar um cafezinho leve de manhã, um almoço normal e depois à tarde uma coisa leve. Quer dizer, é um jejum perfeitamente suportável. Agora, quem quiser faz mais. Lá em Medjugorje, eu acredito, a senhora tem pedido jejum segunda, quarta e sexta, não é isso? Quem aguenta e pede a pão e água. Evidentemente, não é todo mundo que suporta isso, que tem condição de fazer. Olha, a própria Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, lá do século XIV, ela dizia, jejum não é igual para todo mundo. É só ler o livro dela, os diálogos. Não, cada um deve fazer de acordo com a sua condição física, condição de saúde. Agora, o que a gente oferece para Deus é válido para o nosso fortalecimento espiritual, na luta contra o pecado. Que bom. Você não se identificou, diz assim. Só pode dizer que o Padre Jonas tem um livrinho. É mesmo, práticas de jejum. Práticas de jejum. O Padre Jonas explica maravilhosamente, um livro pequeno, muito claro. Várias maneiras, né, de fazer o jejum. Então, não se identificou, diz assim, um cristão católico pode ter amigos de outras denominações religiosas? Claro que sim. A gente tem um monte. Às vezes até dentro da própria família, sim. Até familiares, né? Muito próximos a nós não são católicos. O respeito, o diálogo pode acontecer tranquilamente. A gente sempre combina assim em casa com os que não são da mesma religião, né? Então nós vamos falar daquilo que a gente tem em comum.
daquilo que a gente pensa diferente, eu não vou mudar seu pensamento e você não vai mudar o meu. Então, vamos falar, vamos nos alegrar, vamos nos divertir, vamos partilhar. Aquilo que é comum, né? Aquilo que é comum, sem agressão. Porque quando você vive essa realidade, você vive com todo mundo, sem problema nenhum. Agora, se um quer enfiar na cabeça do outro a religião, aí é complicado. Qualquer coisa, né? Que você quer impor no outro o jeito da gente ser, o jeito da gente andar, o jeito da gente ser, qualquer coisa além de religião, isso tudo é muito complicado. Mas se existe um respeito, meu Deus, sem problema nenhum, nós somos amigos de todos, né? E essa convivência, ela faz bem, né? Sim. Porque senão a gente fica sempre no mesmo... É igual a questão que a gente viu esse tempo atrás da política, a gente fica vivendo só ali no seu mundinho, né? A gente não cresce, não ouve as pessoas, não interage, né? Então, a gente vai caminhando e vivendo naquele isolamento que, daí, teoricamente, fica até fácil de viver. Sim, né? Então, sim. não é assim que a gente precisa, mas... Inclusive, o Papa Bento XVI criou no Vaticano, no tempo que ele estava papa ativo, ele criou um projeto interessante, o Pátio dos Gentios, né? O que era esse Pátio dos Gentios? Era estimular exatamente os católicos a conversar com pessoas de outras religiões, quem tem condição, evidentemente, né? Mas nessa amizade, trocar ideia, mas dentro dessa amizade, né? Inclusive, ele mesmo, em Roma, ele fez um debate com o Habermas, um famoso ateu, famoso na Itália. Os dois fizeram um debate e colocaram, inclusive, telão em praça pública em Roma, e milhares de pessoas assistiram. Um ateu confesso e o Papa, mas numa amizade... Um teólogo de... Numa amizade maravilhosa dos dois ali, um defendendo o ateísmo, o outro defendendo a fé. Sim, ótimo. Né? E com certeza, ali E o povão assistindo, né, em praça pública. o crescimento da gente é impressionante. Aqui, professor, o João Paulo Soares, ele é de Valparaíso, de Goiás. Diz assim, se eu arrumar um emprego onde seja necessário trabalhar aos domingos e em razão do meu trabalho eu precise faltar às missas, estarei pecando? Não. Se você tem necessidade, você é obrigado a trabalhar no domingo, e tem muita gente que é obrigado, né, Carla? Domingo, dia santos, né? Às vezes, Enfermeiros, guarda. por exemplo, policiais, não tem como escapar. Né? A igreja não proíbe. Agora, o que a igreja pede? Você, evidentemente, você vai ter um dia de folga, por direito trabalhista. Então, nesse dia de folga, você vai à missa. Vá à missa, faça as obrigações que você faria no domingo. Né? Agora, tem também a possibilidade de ir na missa no sábado à tarde ou à noite. Né? Isso é que seria ideal. Quem não pode no domingo, vai no sábado à tarde, onde que cumpre o preceito dominical. Mas não fique sem. Aproveite aí. Ai, a Vanessa Letícia diz assim, a igreja diz que há vida desde o momento da concepção. Tive uma gestação embrionária. Posso considerar que tenho um anjinho no céu? Eu considero que eu tenho um anjinho no céu. Eu perdi um bebê, eu estava com 1 mês de gestação, né? Então, o primeiro mês, eu engravidei em agosto e em setembro eu perdi. Para mim, é uma pessoa, está no céu e eu até dei nome. No meu coração é o Estevão, né? Porque eu tive 4 gravidezes. Interessante que mulher tem uma intuição assim, né? Não sei porquê. E eu intuía, interessante, das meninas que eram meninas. E quando tinha oportunidade de fazer ultrassom e via o sexo, de fato era. E no meu coração, aquela gravidez era um menino. Então, tranquilamente, para mim, é o 4º filho que nós temos, que não está conosco, né? Que já está no céu, porque a gente acredita que há vida desde o começo. Né? Como a gente sabe que a semente da melancia é a melancia, não é? A gente sabe que o ovinho da tartaruga é a tartaruga, como é que a gente não acredita que o início, na fecundação, já existe uma vida, né? Para mim isso é tão simples e tão lógico. Então, claro, tem um filhinho aí. E isso nós não podemos ter dúvida. Eu me lembro de um caso, a vida começa na concepção. Teve um caso nos Estados Unidos, quando começou a fertilização in vitro, né, lá na década de 80,
Teve um casal nos Estados Unidos que eles fertilizaram 8 óvulos e congelaram para poder fazer a inseminação. Só que nesse inteirinho eles se separaram, divorciaram. E aí, o que aconteceu? O casal separado, cada um ficou brigando para ter a posse dos embriões. A justiça americana não tinha jurisprudência para resolver o problema. Então, o juiz trouxe da França o maior geneticista do século passado, Jérôme Legendre, que é aquele geneticista que descobriu a síndrome de Down, aquele cromossomo tríptico, né? E veio da França, diante do tribunal americano, e o tribunal fez essa pergunta para ele, o maior geneticista do século XX. Doutor Jerônimo, um embrião é uma pessoa ou é um objeto? Porque das duas coisas você tem um direito diferente, uma jurisprudência. Ele disse, é uma pessoa. Por quê? Porque todas as características dessa pessoa, toda a mensagem da vida dela já está definida aí. Se ela vai ser negra, se vai ser branca, se vai ser amarela, se vai ficar careca aos 50 anos ou não, já está ali. É uma pessoa humana. Basta dar os nutrientes necessários que ela vai se desenvolver. Não precisa mais injetar nada dentro desse embrião. É só agora a alimentação dele. É um ser humano. Então, nós católicos não podemos ter dúvida disso. A vida começa no momento da concepção. Né? Por quê? Porque Deus põe uma alma ali. E essa alma é imortal. Agora, outra coisa que eu queria corrigir, sabe? Eu sei que o povo fala isso assim, meio assim, de maneiras até bonita, né? Eu tenho um anjinho no céu. Não, você não tem um anjinho no céu, não. Você tem uma pessoa no céu. Porque no céu, o que acontece? Jesus fala, sereis como anjos. E não existe anjinho nem anjão. Anjo não cresce. Não. O anjo ele é criado já na plenitude do seu ser. Então, a pessoa que vai para o céu, seja um embrião, ela vai atingir uma plenitude de pessoa humana no céu, que ela atingiria aqui na Terra se ela pudesse se desenvolver. Entende? Então, é muito mais do que um anjinho que você tem no céu. Você vai ter um filho em plenitude, como um filho seu que cresceu. Que lindo. Chique, chique. E vou conhecer ele. Eu tenho certeza disso. Sem dúvida. Certeza. Porque se ele ficar como um anjinho, ele não vai falar, não vai ter sentimento de plenitude. Vai ter um sentimento de plenitude. Ah, que lindo. Que legal. Então, a gente vê isso, que não é só a igreja, né? O professor trazendo a questão desse geneticista. Eu fiz programa uns tempos atrás com um frei franciscano, que, na verdade, ele é médico de formação, né? Ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. E você estava, né, Cê? Estava. E eu, assim, e ele se converteu depois, né? Mas ele estudou muitos anos na Europa, né? Doutor era the best ali em reprodução humana. E ele fala, como médico, ele falou assim, não estou falando como frei, estou falando como médico. A vida humana começa na concepção. Tanto tem vida, que se você der um ambiente suficiente, desenvolve. Ora, uma coisa morta não desenvolve. Se você pegar uma folha de uma árvore, colocar no útero de uma mãe ou qualquer outro, não vai desenvolver, vai murchar. Agora, por que o embrião, uma célula se transforma em duas em quatro, quatro em 8? Porque tem vida ali dentro. Tem uma alma propulsora da vida. E desenvolve numa rapidez, né? Porque essa uma célula em 2, assim, em um dia ela já... Né? Então, graças a Deus, há vida e ela está aí pulsando entre nós. Então, assuma esse seu filho, você tem mesmo um filho no céu, tá certo? Vamos lá. Professor, a Vera Nascimento diz assim, ela é de Muriaé, no Rio de Janeiro. Gostaria de discernir o porquê bocejo sem parar quando estou orando ao Espírito Santo. Olha, eu acho que pode ser algo simplesmente natural. Sono, né? Quando a gente dorme menos de noite ou dorme mal, durante o dia você tem sono e sono traz o bocejo. E pode ser também tentação. Né? A gente sabe, Carla, que a maior tentação do demônio sobre nós não é a soberba, não é o adultério. A maior tentação do demônio sobre nós é não rezar ou rezar mal. Que quem reza mal cai em todos os outros pecados. Então, a queda
é que Jesus vigiai e orai. Porque não vigiou, porque não orou, cai. Então, a gente fica olhando os outros pecados, mas não vê por que eu caí nele, porque eu não rezei. Né? Olha, Santo Agostinho chega a dizer assim, se Adão tivesse rezado no paraíso, ele não teria comido a maçã. Não tem maçã nenhuma lá na fruta, né? Acho que criaram a maçã por influência europeia, já que no Brasil seria banana, né? Mas ele não teria comido aquela... Santo Agostinho fala isso. Né? Santa Fonte de Ligório fala, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, sabe, esse negócio de ficar com sono na hora da oração, isso pode ser tentação. Levante, lave o rosto, caminhe. Esse negócio de querer rezar deitado é sonho, você vai dormir. Entendeu? A gente precisa ter, se a gente quiser ter uma vida cristã estabilizada, a gente tem que ter uma ração diária de oração. A gente tem uma ração diária de comida, não tem? Essa palavra ração, né, é uma palavra técnica, não é só ração, é qualquer tipo de alimento, de animal e de gente. Sabe, assim como você tem o seu café, seu almoço, sua janta, você tem que ter isso também na vida espiritual. Se a gente não tiver uma oração, sabe? E você tem que fazer uma promessa, eu não vou dormir sem rezar. Eu não vou dormir sem rezar meu terço. E cumpra isso. Não é de falar assim, eu não tenho perseverança. Não tem porque você não reza. Eu não durmo sem rezar o terço. Posso estar morrendo de sono, fico andando dentro de casa no meu monastério lá sozinho, mas enquanto eu não rezo o meu terço... Mas se o senhor rezar na cama, dorme? Mas na hora. Na hora. Trabalhou o dia inteiro, cansado, né? Agora, entendeu? Então, os santos dizem, a pior tentação é não rezar, ou rezar mal. Ou rezar mal. Rezar assim, distraído, rezar vendo televisão, não dá, né? Tem que rezar. Deus está presente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se pôr na presença de Deus, São Francisco de Sales fala, primeira coisa, antes de começar a rezar, se ponha na presença, Ele está aqui. Você não vai conversar com um artista, você vai conversar com Deus agora. Então, presta atenção. A produção acabou de me informar agora que essa entrevista com o Frei Sérgio, ela vai estar no nosso Facebook, tá? Então, vai ser postada aí na página do Facebook, no Trocando Ideias. Então, vai lá, porque vale a pena você assistir, porque foi muito boa, muito esclarecedora. Eu vi um cientista, porque ele é um cientista, assim como o professor Felipe também é, né? É um cientista e um frei. Então, ele vive, né, os dois lados da moeda aí. Hoje ele é só frei, ele nem... às vezes, quando precisa, como médico, ele vai, mas não mais como especialista em reprodução, né? Sim. Mas tá ali e é muito bonito, então vale a pena, tá? Tá aí na página do Facebook, essa entrevista esse programa com o Frei Sérgio. Celiane, uma mulher divorciada, que antes era casada na igreja, pode namorar um ministro da Eucaristia que está solteiro? Não. Não pode, né? A gente não tem como falar que pode. Infelizmente, o que é pecado e a gente tem que dizer isso. A igreja te recebe, sim, não é verdade? Ela pode estar lá, deve estar na igreja, mas enquanto você não estiver viúva, não é verdade? Porque só a morte nos separa, ou se você entrar com pedido de nulidade do sacramento e aí verificar lá o Tribunal Eclesiástico, se a cabeça tem um genro que trabalha no tribunal, me mata. Trabalha em 3 tribunais, né, o Ricardo? Então, se você não tiver essa certeza de que não houve sacramento, você vai estar em pecado. Então, precisa viver a castidade nesse momento, né? Como respeito a Deus e amor a Ele acima de todas as coisas. Se você namorar tanto você quanto o o ministro da Eucaristia, né? Os dois estarão em pecado mortal. Então, não tem como. Precisa regularizar toda a situação para que isso aconteça. Mas pode ser que exista o sacramento, não é porque você está separado que não houve sacramento, e aí existe essa mortificação
por amor a Deus, por amor à igreja, por amor a você e a outra pessoa, de você viver a castidade perfeita, né? Não tem outra saída, não tem outra saída, a não ser que você queira viver em pecado fora da igreja, nesse sentido, sacramentos, né? Comunhão, confissão, não tem como você permanecer. A igreja te acolhe, mas não acolhe o pecado, não tem como. Então tá aí, né? Procure saber aí a sua real situação, né? Busque o tribunal eclesiástico, o seu pároco já começar aí uma conversa para saber, né? E lembrando sempre que, principalmente nós que estamos a serviço da igreja, nós temos que sempre cuidar muito da nossa conduta, porque a gente não pode levar o outro a pecar. Ser ocasião de pecado para o outro também, né? Principalmente a gente que tem essa visibilidade, então a gente tem que estar atento a isso. Então cuide, não vale a pena, vai atrás, procure saber, né? A questão do seu patrimônio, se foi válido ou não, e daí você pode dar os passos a partir disso, tá certo? Eu quero convidar vocês, nosso programa, gente, aí, o bate-papo está sempre bom, está terminando, mas quero convidar você a vir passar a virada do ano aqui na Canção Nova. Antigamente estava tão longe, né? Mas faltam aí, ó, quase menos de 20 dias para, exatamente 20, né? Porque hoje é 11, para a virada do ano, 2019, comece aqui na Canção Nova. Olha, o acampamento de Réveillon começa dia 28 de dezembro e vai até o dia 1º. Nós teremos shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Thiago Tomé, irmã Ana Paula e Fernanda Silva. E, na virada, o Luau com o Braz Ossa. Venha, né? Ligue e entre em contato conosco para saber maiores informações, mas venha passar o ano novo aqui na Canção Nova. Muito obrigada. A gente se encontra no próximo programa, com a graça de Deus. Obrigada, professora. Obrigada a você. E a gente vai se vendo durante a programação da Canção Nova. Lembrando sempre que, ó, como é que é? Dos 30. Canção Nova, 30 anos evangelizando. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.